Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Cá estamos para mais uma aula referente à disciplina de Introdução à Enfermagem. Meu nome é Andrei de Oliveira Mendes e na aula de hoje nós vamos falar sobre lesão por pressão, falar algumas medidas preventivas da lesão por pressão. Pois bem, pessoal, o que é lesão por pressão ou então LPP? Lesão, por pressão, ela é definida como uma área localizada da morte celular, que se desenvolve quando um tecido mole é comprometido entre uma proeminência óssea e uma superfície dura por um prolongado período de tempo. Um exemplo, que nós podemos citar é a lesão ali, que fica muito tempo de um paciente, acamado em um leito de hospital. Então, se esse paciente ele ficar muito tempo, no caso acamado ali na mesma posição, então ele vai criar esse atrito, vai criar essa morte celular e que no caso vai desenvolver ali o tecido mole e ele está de uma certa forma comprimido entre uma proeminência óssea, e outro lado uma superfície dura, Então vai prolongar o quê? Por um período de tempo, ele estando ali na mesma posição e vai ocasionar na lesão por pressão, que são aquelas feridas bem, profundas, que no caso tem que fazer debridamento, tem que cuidar e fazer curativo todos os dias. Bom, a lesão por pressão, no caso o desenvolvimento, da lesão por pressão em doentes hospitalizados, ela tem sido apresentado como um dos indicadores da qualidade de assistência prestada pela equipe de enfermagem, ou sinônimo de deficiência na qualidade da assistência de enfermagem prestada. Então, os fatores de risco da lesão por pressão, a gente pode citar a perfusão tecidual insuficiente, a idade avançada do paciente, a imobilidade, o nível de consciência alterado e a redução da percepção sensorial e da sensibilidade. E com isso, os medicamentos também, que aí entra os medicamentos sedativos, a umidade excessiva, a desidratação, a imobilidade, que aí entra as fraturas, hemiplegia, e também a tetraplegia também. Aí com isso, vem a desnutrição, a caquexia, obesidade, doenças crônicas como diabetes mellitus, má circulação, úlcera prévia, uso prolongado de corticoide, que aí no caso já incorre em obesidade, porque o corticoide ele aumenta, no caso, a sua massa corpórea, imunossupressão, também a incontinência, o uso de drogas, que é anticoagulantes, quimioterápicos, fricção e cisalhamento, E a fricção, ela nada mais é e ocorre quando duas superfícies elas entram em atrito. Então, a causa mais comum é quando o paciente ele é arrastado sobre a cama, ao invés de ser levantado, E já o cisalhamento, ele é causado por interação da gravidade e da superfície que exercem forças paralelas na pele e enquanto a gravidade é empurrada, o corpo para baixo e há também resistência do paciente sobre a superfície da cama ou da cadeira. Então, um exemplo aqui, é quando o paciente ele fica nessa posição. Temos essas posições também, o decúbito lateral ali embaixo, temos a visão posterior do decúbito dorsal e temos também a zona do corpo, quando ele está sentado, que no caso todas essas devem estar ali de uma certa forma, sempre trocando, de decúbito para não ocasionar na lesão por pressão, Então essas são as áreas de incidência da lesão por pressão. Também temos aqui, quando ele fica muito tempo de decúbito, a cabeça, os ombros, o cotovelo, o bumbum e os calcanhares, que são as áreas de incidência da lesão por pressão. E quando ele fica lateralizado, aí já entra, no caso, os calcanhares, os dois, os joelhos, o sacro,
que é essa parte da região, né, da cintura, no caso, um pouco abaixo, os cotovelos, os omoplatas e a parte lateral da cabeça, né? Aqui também a gente pode citar ali os calcanhares, o maleolo lateral, o isquio, o trocante maior, né, o sacro e a crista ilíaca, que no caso, né, também são áreas de incidência de lesão por pressão. Bom, os locais de pressão mais incidentes, né, a gente fez aqui um gráfico, né, o azulzinho, a gente vai começar por ele, né, temos ali o occipital, né, 1%, a escápula 2 a 3%, o dorso 4%, os cotovelos, no caso, 5 a 9%, e a sacra 36 a 45%, né? Aí, por último, temos aqui, né, o calcâneo, 19 a 30%. No caso, subindo, né, a gente vai ter ele quando fica sentado, no caso, né, temos a parte isquiática, né, que entra 6%. O decúbito lateral, que ali já entra a crista ilíaca, né, 4%. O trocantérica, que vai de 6 a 11%, e o maleolo, 7%. E por último, temos o decúbito frontal, né, que são em poucas situações, mas mesmo assim pode entrar o joelho e o queixo, né, o joelho com 4% e o queixo com 0,5%. Então, aqui a gente vai falar agora, pessoal, algumas medidas de prevenção, né, referente à inspeção diária da pele. Então, os pacientes que apresentam risco de desenvolvimento de lesão por pressão, eles necessitam de inspeção e de toda a superfície cutânea, da cabeça aos pés, então ela deve ser dada atenção especial à área de alto risco para desenvolvimento no caso, né, a lesão por pressão. Então, a higienização e hidratação da pele, ela é de suma importância. Então, durante a hidratação da pele, não massagear as áreas de proeminências ósseas ou áreas hiperemiadas. Então, a massagem ela está contraindicada na presença de inflamação aguda e onde existe a possibilidade de haver vasos sanguíneos danificados ou a pele frágil. Então, tem que usar hidratantes, né, na pele seca e em áreas ressecadas. Após o banho, pelo menos uma vez ao dia, a pele seca ela parece ser um fator de risco importante e independente do desenvolvimento também de lesões por pressão. Também, né, manter a pele limpa, seca e hidratada, o banho diário com água morna e sabonete neutro, e lavar e secar a pele sem esfregar. Aplicar creme hidratante em toda a superfície corporal e não usar também soluções alcoólicas ou colônias, né? Porque isso pode o quê? Pode agredir de uma certa forma a integridade da pele do paciente, né? Então aqui, pessoal, é a parte, né, das regiões, né, acometidas, que é quando o osso ele fica, né, ele entra em atrito ali com a pele e com a superfície dura, no caso, né? Então tem que ter também todo o manejo da umidade, que é proteger a pele da exposição da umidade excessiva através do uso de produtos de barreira, de forma a reduzir o risco de lesão por pressão, controlar a umidade através da determinação da causa, usar absorventes ou fraldas e também observar outras formas de umidade. Também a otimização da nutrição e da hidratação, que é quando os pacientes com déficit nutricional ou desidratação, eles podem apresentar perda de massa muscular e de peso, tornando os ossos mais salientes e a deambulação mais difícil, né? Que aí no caso é o caminhar. Os pacientes malnutridos, eles podem apresentar uma probabilidade 2 vezes mais, né, num caso maior, de lesões cutâneas. Avaliar também e comunicar o nutricionista e a equipe médica sobre a presença de sinais clínicos de desnutrição ou que podem predispor alterações no estado nutricional, edema, perda de peso, disfagia, inapetência, desidratação e entre outros. Então, oferecer e disponibilizar alimentos naturais e frescos, vigiar a dieta prescrita,
dando bastante importância para proteínas do leite, claro, do ovo, a clara do ovo, né, peixes e cereais. Evitar também gordura animal, enfim, observar se há suplementos nutricionais prescritos para a administração oral, oferecer alimentação mais vezes ao dia e em menor quantidade, evitar desnutrição e obesidade, oferecer de 1,5 a 2 litros de líquido ao dia, incluindo água, sucos e chás, e também minimizar a pressão, que é a redistribuição da pressão, especialmente sobre as proeminências ósseas, e a preocupação principal, que são pacientes com mobilidade limitada, apresentam risco maior de desenvolvimento de lesão por pressão. Então, todos os esforços devem ser feitos para redistribuir a pressão sobre a pele, seja pelo reposicionamento de cada 2 horas ou pela utilização de superfícies de redistribuição de pressão. Então, pessoal, aqui temos um exemplo, né? Quando o paciente, ele, no caso, está de decúbito de lado, né? Deitado de lado, então de decúbito, né? Que aí, no caso, você pode utilizar almofadas, utilizar até mesmo próprios cobertores, né? Ali, para dar um pouco de conforto para o paciente, quando você lateralizar ele, quando você mudar ele de decúbito, né? Então, você vai dar um pouco de conforto para ele, ali onde tem uma maior incidência da lesão por pressão. Então, a mudança de decúbito ou reposicionamento, né, ela deve ser executada para reduzir a duração e a magnitude da pressão exercida sobre áreas vulneráveis do corpo e avaliar a pele e o conforto dos individuais, né, de cada um. E se o indivíduo ele não responde ao regime de posicionamento conforme o esperado, você tem que reconsiderar a frequência e o método dos posicionamentos. Então, ou seja, você tem que fazer isso com mais frequência. Então, a mudança de decúbito, ela mantém também o conforto, a dignidade e a capacitação funcional do indivíduo e também reposicionar o paciente de tal forma que a pressão ela seja aliviada ou redistribuída. Também evitar posicionar o paciente diretamente sobre sondas, drenos e sobre proeminências ósseas. Se o paciente ele estiver sentado na cama, evitar elevar a cabeceira em ângulo superior a 30 graus, evitando a centralização e o aumento da pressão no sacro e no cóccix. E quando sentado, se os pés do paciente não chegarem ao chão, coloque-os sobre um banquinho, né, e um apoio para os pés, o que impede, no caso, o paciente deslize para fora da cabeceira. Então, pessoal, uma escala, né, de mudança de decúbito, a gente pode citar, né, aqui o decúbito normal, no caso, o direito e o esquerdo, né? Então, ou seja, sempre tentando, como é que eu digo para vocês, deixar o paciente mais confortável possível, né? De uma certa forma, passar esse conforto para o paciente, porque ele já está ali em um ambiente que não é a casa dele, né? Está sendo cuidado por pessoas que ele não conhece. Então, de uma certa forma, está doente, né? Está com uma patologia ali, está sendo tratado por pessoas desconhecidas. Então, o mínimo que a gente pode proporcionar, né, para esse paciente é um conforto, né? Então, é um conforto ali e para não ocasionar na lesão por pressão. Então, de uma certa forma, né, aqui nesse reloginho, depois lá na frente eu vou mostrar para vocês, o decúbito, né, de 2 em 2 horas, o tempo máximo de cada posição. Então, em um horário você coloca ele em decúbito dorsal, em outro em decúbito lateral direito, em outro em decúbito lateral esquerdo. Depois mudou mais 2 horas, decúbito dorsal. Depois, enfim, a cada 2 horas você vai mudando ele de decúbito e assim vai evitando a lesão por pressão. Então, nessa programação de mudança de decúbito e de reposicionamento, mude de decúbito e reposicione o paciente pelo menos a cada 2 horas, conforme estipulado para o plano de cuidados. Ajuste a programação para que posições confortáveis coincidam com as atividades do paciente. Por exemplo, coloque-o apoiado sobre as costas ao comer,
Os dois relógios a seguir, eles sugerem uma programação. Então, né, a cada 2 horas, no caso, vai sugerir que você faça uma mudança de decúbito. O outro, a cada 2 horas, você vai mudar, né, essa mudança de decúbito, que nem no slide anterior que eu falei. A cada 2 horas, você vai mudar e colocar ele em um decúbito diferente. Também entra como medida de prevenção, né, de fricção e cisalhamento, a elevar a cabeceira da cama até no máximo 30 graus e evitar pressão direta nos tocantes. Em posição lateral, limitar o tempo de elevação. A equipe de enfermagem ela deve, né, usar um forro móvel para mover os pacientes, no caso acamados, durante a transferência e mudança de decúbito. Então, deve-se verificar se nada foi esquecido sobre o corpo do paciente, né? Então, como eu falei ali, um forro móvel, né? Você pega um lençol, quando muitas vezes não tiver um outro, você dobra ele ao meio, um lençol de solteiro, e você coloca nessa região aqui, né? Entre o abdômen e a cintura do paciente, que usar um suporte, no caso um lençol, por exemplo, para mover a pessoa, né? O que possibilita mudar a posição sem arrastar ele, né? Então, ou seja, você levantando, além de proteger as áreas de risco, né, com filme transparente ou outras coberturas desenvolvidas para essa finalidade. Então, né, continuando aqui falando, na medida de prevenção preventiva de fricção e cisalhamento, utilizar um quadro de avisos próximo ao leito para estimular o paciente a movimentar-se na cama, avaliar também a necessidade do uso de materiais curativos para proteger proeminências ósseas, a fim de evitar o desenvolvimento de úlcera por pressão e por fricção. Também os materiais e equipamentos para redistribuição de peso, né, que são utilizar colchões de espuma altamente especificada, né, e específica, de forma específica, em todos os indivíduos de risco para desenvolver a lesão por pressão, e também a seleção de uma superfície de apoio adequada. Ela deve levar em consideração os fatores como nível individual de mobilidade na cama, o conforto, a necessidade de controle do microclima. Os calcânios também devem ser mantidos afastados da superfície da cama, né? Dessa forma, no caso, como tem aqui as 3 figuras. Mas aqui a primeira e a segunda, a única diferença é a posição, né? Você, no caso, reposicionar ela a 30 graus, no caso, né? E aí sempre manter os joelhos ligeiramente fletidos, né? Que aí é uma forma que você vai acometer a não ocasionar na lesão por pressão, né? Temos assim também utilizar uma inclinação de 30 graus para a posição laterais, alternadamente para o lado direito ou para o lado esquerdo, usar almofadas e ou travesseiros como apoio, né? Temos aqui também os colchões de água, né? No caso, os colchões infláveis, né? E o tão chamado e tão famoso, o de casca de ovo, né? Que ele é muito caro, são colchões, no caso, né? Que tem um valor, né? Alto, né? Para compra. É óbvio que nem toda unidade que vocês futuramente irão trabalhar, vocês irão encontrar, né, esses materiais, mas assim, se tiver, usem, né, porque de uma certa forma você passa, né, um pouco mais de aconchego, você passa um pouco mais de enfim, né, você vai dar um pouco de descanso para o paciente. Então, ou seja, ele, né, como eu falei, ele está ali sendo tratado por pessoas desconhecidas, né? Não está na casa dele. De uma certa forma, está doente, né? Tá acometido ali com alguma patologia. Então, ou seja, a cada vez que vai passando, a depender do problema do paciente, da doença dele, ele só degradando. Então, ou seja, o que você pode fazer é amenizar, né, esse sofrimento, trazer um pouco de conforto para todos os pacientes e tentar prolongar os dias de vida desse mesmo paciente, né? Então, gente, por hoje foi só.
né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula bem explicativa, uma aula importante, né? Na verdade, assim, todas as aulas são de suma importância, né? Cada uma que vai passando, cada vez que vai passando e a gente vai aprofundando mais nos assuntos, né, de introdução à enfermagem, as aulas elas vão ficando mais interessantes, né? As aulas elas vão aprofundando mais os conhecimentos e etc e tal. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, tá? E fiquem com Deus e até a próxima aula. E um beijo do professor Andrei.